14º erro financeiro muito comum, principalmente nos mais jovens aí, que é esquecer de pagar as contas. Isso mesmo, servidor, tu esquecer de pagar a conta vai te dar um prejuízo tão grande. Não esquece de pagar as contas. Aí eu me lembro que aconteceu algumas vezes comigo, logo que eu me mudei aqui para Novo Hamburgo, lá por volta de 2015, quando eu passei no concurso aqui, eu já estudava aqui na Fevale, e quando eu me mudei eu tinha contas aí que eu não costumava pagar quando eu morava com os meus pais, e aí eu esqueci de pagar uma conta ou outra, e aí os juros vêm, e a gente sente no bolso, e quando dói no bolso, a gente aprende. E aqui em Novo Hamburgo tem um detalhe muito grande, que é os boletos de aluguel, realmente, que eu morava de aluguel até pouco tempo, e tem uma dinâmica aqui que eu não sei se tem uma legislação que permite fazer isso no Brasil inteiro, deve ter, porque eu não vejo grandes ilegalidades, mas é uma sacanagem. Digamos aí que tu paga R$800 de aluguel aqui em Novo Hamburgo. Digamos que tem uma imobiliária que tu paga R$800 de aluguel. Se tu for observar lá no teu contrato, o que diz? O teu aluguel não é 800, o teu aluguel é 1.000, e se tu pagar até dia tal, até dia 4, até dia 5, até dia 7, tu tem um desconto de 200. Então, o teu aluguel é 800 todos os meses. Porém, se tu atrasar essa conta, olha o que acontece. No momento que tu não pagou até o dia 7, no dia 8, tu perde o desconto, então a tua conta volta a valer R$1.000. Então aí tu já tem R$200 de prejuízo. E além disso, se tu atrasou um mês, se tu atrasou um dia, ele vai incidir a multa pelo atraso, que é de 5% fixa, é uma multa de 5%, e os juros normalmente são de 1% ao mês. Então ele já incide 1% aí, que é referente a esse atraso, então vai ter 6% a mais. 5% aí de R$1.000, 10% é 100, 5% é 50. E 10% é 100, 1% é R$10. Então, tu vai deixar de pagar 800, se tu atrasar um dia, tu vai ter que pagar R$1.060. R$260 de diferença, servidor. Olha que grande diferença aí, mais de 25% de encargos por tu ter atrasado a tua conta do aluguel. Isso é muito comum aqui em Novo Hamburgo e dá um prejuízo financeiro danado. Isso me aconteceu uma vez, foi a única e última vez que eu me esqueci de pagar uma conta de aluguel. Então é isso. Cuida para tu não atrasar as contas. Isso nos dá um prejuízo financeiro bem grande. Servidor, 15º erro financeiro muito comum, não pensar na aposentadoria. Esse também é um erro muito comum entre jovens servidores aí que entraram agora no serviço público e não estão preocupados com a aposentadoria. Mas eu preciso te dizer, se falta mais aí de 5 anos, 6 anos para tu te aposentar, vale a pena tu te preocupar com isso ainda, servidor. Vale a pena por quê? Porque como a gente percebe, como eu já expliquei lá no vídeo de previdência complementar que tem aqui no canal, se tu der uma vasculhadinha tu vai achar, eu te explico que as previdências, tanto o regime geral de previdência social quanto os regimes próprios aí dos servidores públicos, eles estão cada vez mais difíceis de se manter, então isso exige reformas na previdência. Então se tu tá aí, tu ainda falta 6, 7 anos para tu te aposentar, provavelmente tu vai passar por mais uma reforma. Se tu leva mais tempo aí para tu te aposentar, como é o meu caso, que eu levaria mais uns 20 anos para me aposentar, um pouquinho mais que isso ainda, acredito eu, porque eu tenho desde 2015 aí, tempo de serviço, uns 8 anos, faltam uns 20 e poucos anos para me aposentar aí. Então eu vou passar por mais umas 2 ou 3 reformas. E cada reforma que passa, normalmente os encargos previdenciários aí para tu manter o teu regime de previdência, manter a tua aposentadoria, cada vez aumentam mais. E o valor, a diferença aí entre o valor que tu ganhava na ativa e o valor que tu vai ganhar na tua aposentadoria, cada reforma que passa, o valor distancia mais. Se tu ganhava determinado valor, na aposentadoria tu vai ganhar bem menos. Cada ano que passa a tendência é diminuir. Então a situação financeira lá na aposentadoria, ela vai ser bastante pior do que ela é caso a gente se aposentasse hoje, beleza? Então tu precisa, servidor, pelo menos te precaver financeiramente para isso, que é pensando aí numa questão de aposentadoria, seja com uma reserva de futuro, seja com uma previdência complementar, seja com uma previdência privada ou outros investimentos aí, desde que bem pensado. Pensa na tua aposentadoria, servidor, e não comete esse erro aí de não pensar nela. 16º erro financeiro que todo servidor comete: pensar em guardar um dinheiro, uma quantia fixa todo mês. Mas John, não é isso que tu prega, que tu tem que dizer, que tu diz para nós que tem que guardar aí uma quantia todo mês. Sim, mas o erro financeiro aqui
é tu pensar em guardar esse dinheiro de forma fixa, pensar em um valor fixo para tu guardar todo mês. Exemplo básico, exemplo clássico, servidor que ganha R$2.000. Todo empolgado aí com as dicas do Grana Sob Controle, ele entendeu aí de forma um pouquinho equivocada que tem que guardar um valor fixo todo mês. Então ele se compromete a guardar 200 todo mês. E aí no primeiro mês ele guarda, no segundo mês ele também guardou R$2.000 aí e ele guardou 200, 10%, realmente uma reserva aí bem legal dentro dos parâmetros aí, guardou 200 no terceiro mês, por algum motivo, ou porque ele teve um desconto aí de saúde, de alguma coparticipação em algum exame, alguma consulta, ou realmente porque ele faltou algum dia ou outro, qualquer situação que ensejou numa diminuição um pouco do valor do salário dele aí, da remuneração dele. E ele ganhou R$1.700 esse mês, teve R$300 de diferença. Beleza, servidores aí que ficaram em teletrabalho aqui na prefeitura de Novo Hamburgo, teve um tempo aí que eles ficaram sem o vale alimentação. Então começaram a ter uma diferença de R$300 todo mês. Imagina que foi um servidor que passou por essa situação. Ele ganhava 2 e ele passou a ganhar 1.700. O que ele vai fazer? Já vai ficar mais difícil ele pagar as contas dele. Então quando ele faz o cálculo, ele vê que ele não consegue guardar R$200 sem prejudicar aí as outras contas dele. Então ele precisa guardar menos. Só que na cabeça dele ele está com o hábito e ele se comprometeu a guardar R$200 todo mês. É isso que o cérebro dele quer fazer. E no momento que o cérebro dele não consegue, ele se frustra e muitas vezes ele pode acabar deixando de guardar dinheiro, porque o cérebro vai reconhecer algo nesse sentido. Gestão de finanças não é para mim, eu não sirvo para esse tipo de situação. Veja só, qualquer probleminha aí financeiro eu já não consegui guardar quanto eu deveria, e se eu não conseguir guardar os 200 que eu tenho para guardar todo mês, eu não vou ir adiante, eu não vou conseguir seguir adiante. Baita erro financeiro. Então, para evitar isso, o que tu vai fazer, servidor? Guardar um percentual do que tu ganha. Bem tranquilo, 10%. Show de bola. Ganha 2.000, guarda 200. Ganha 1.700, guarda 170. Isso também vai evitar um outro problema, que é o seguinte: esse servidor que guarda fixamente esse dinheiro, imagine que ele conseguiu aí um avanço na carreira dele aí por tempo de serviço, qualquer coisa, e agora ele ganha 2.300. Ele deveria guardar 230, se fosse em percentual que ele guarda. Mas não, como é fixo, ele segue guardando 200. Ele está aquém do que deveria. E aí agora ele conseguiu aí uma função gratificada, realmente. E agora ele está ganhando 3.300. Ganhou uma função gratificada de R$1.000 a mais. R$3.300 ele ganha. E ele está guardando 200 todo mês. Vejam que essa economia dele cada vez está menor, sendo que poderia estar muito maior. E aí depois ainda, para piorar a situação, no caso para melhorar, mas piorar a longo prazo, ele simplesmente começa a fazer hora extra. Por algum motivo a legislação dele permite que ele faça hora extra, então ele ganha quase R$4.000 todos os meses. E ele segue guardando 200. Percebam que isso é um problema, porque o cérebro dele e ele em si está pensando assim: não, eu estou guardando dinheiro. Eu me comprometi a guardar 200 e eu estou guardando 200 todo mês. Show de bola, tá perfeito. Não está ruim. Está muito melhor do que aqueles 48% dos brasileiros que dizem que nem controlam as finanças. Realmente o servidor está bem à frente, mas ele poderia estar muito melhor. Ele poderia estar contribuindo para o futuro dele de uma forma muito mais adequada. Então, quando tu pensa em percentual, quando tu condiciona o teu cérebro a guardar um valor em percentual, é 10%. Então, não importa se tu ganhou 1.000 no mês e 5.000 no outro. Se tu ganhou 1.000 no mês, tu vai guardar 100. Se tu ganhou 5.000, tu vai guardar 500. Porque é 10%. Pensar em um valor fixo para guardar todo mês realmente é um erro. Pense em percentual.